porque o nosso convidado ele já está me aguardando aqui. Eu falei nas minhas redes sociais que seria um convidado surpresa, mas é um grande amigo e que nós vamos estar recebendo agora aqui é o Laudelino. O Laudelino, Laudelino de Oliveira Lima é o nome completo dele, mas o Laudelino é uma pessoa muito conhecida de várias produções, Brasil Paralelo, da Bárbara, do pessoal do Terça Livre. Ele é uma pessoa muito conhecida, muito admirada, né, muito querida, e é um grande amigo que eu tenho há vários anos. E encontro com o Laudelino no Dia do Exército, ele que também é um tenente R2, ele é um tenente de cavalaria, também fez CPOR, e é um grande amigo. Eu queria dar as boas-vindas aí, Laudelino. Como é que você está aí em Brasília, nesse dia dessa divulgação dessas imagens aí do GSI? Boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tranquilo? O áudio tá legal? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Ah, beleza. Então, deixa eu dar minhas boas-vindas pro pessoal, né? Obrigado pela oportunidade, obrigado aí pelo espaço para a gente bater um papo aí sobre várias coisas. E eu já quero dar 2 pitacos, porque eu estava no bastidor, nos bastidores a gente está escutando aí você falando, né? Um sobre Taiwan, um sobre o evento que aconteceu aí de hoje, o vídeo que apareceu e tal. O primeiro pitaco é o seguinte: eu queria falar a definição que Aristóteles e Platão eles dão para tirania. Prestem atenção. Ele fala o seguinte: a marca da tirania é a ilegalidade, ou seja, a violação das leis e regras pré-estipuladas pela quebra da legitimidade do poder. O tirano, ele revoga a legislação em vigor, sobrepondo-a com regras estabelecidas de acordo com as conveniências. Aí eu não sei, isso tem uns 2000 anos, e eu acho que Aristóteles e Platão acertaram direitinho sobre o que está acontecendo aí com o nosso judiciário, né? Ele simplesmente se transformou numa tirania. E, bom, posso seguir com o meu comentário sobre Taiwan? Mas antes de você falar de Taiwan, eu vou aproveitar à vontade. E vou colocar um assunto que está inserido dentro da política nacional e que talvez as pessoas não entendam nem por que eu te convidei especificamente. Aqui na minha mesa tem um livro muito especial. Esse livro aqui, ele me foi ofertado pelo Laudelino e ele é o autor desse livro, chama-se Submundo Hacker. Eu vou tentar colocar na tela para a nossa audiência aqui ter uma visão melhor dele. E eu estou vendo que lá no fundo, aqui, o Submundo Hacker. Esse livro é um livro muito especial porque ele é uma ficção. Ele é uma ficção, mas ele é uma ficção que tem tantas tangências com a realidade do Brasil de hoje que chega a ser assim um pouco assustador, viu, Laudelino? Porque eu quero dizer que eu recomendei antes das eleições para todos os meus amigos aqui nos Estados Unidos. Eu trouxe alguns, inclusive ofertei alguns, inclusive hoje ainda vou emprestar um para o Otávio, que é o nosso diretor aqui, presidente da TV Flórida, mas ele vai esperar o exemplar dele autografado, mas ele vai começar a ler o que eu tenho um para emprestar e tem o meu que eu não empresto para ninguém. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência por que é que eu disse que todo eleitor no Brasil deveria ler esse livro antes das eleições lá de outubro de 2022. Por que você acha que eu dei essa dica e dá uma explicada para o pessoal por que eu sou tão fã desse teu livro nesse contexto que nós estamos vivendo no Brasil hoje? Bom, eu acompanho política diariamente aí pelo menos mais de 20 anos, né? Eu comecei lá no ano 2000, lá no Mídia Sem Máscara, comecei a prestar um pouco mais de atenção, entrei lá no seminário do Olavo e por aí vai, né? Então, se você for contar o que está acontecendo no Brasil, e não é de hoje, né? Quando você começa, eu também sou historiador, você começa a estudar o que aconteceu no Brasil em todos os governos aí para trás, você vê que as coisas meio que se repetem, né? Só muda o nome dos personagens. Parece que a gente tá vendo aquelas séries, né? Netflix que vai mudando os personagens conforme o tempo. Quem assistia Dallas antigamente, embora isso entregue a idade, né? Falar de Dallas. Então, você vai vendo que as coisas se repetem, tá? Nós temos um problema antiquíssimo no Brasil, que é esse establishment, que eu chamo de sistema no livro,
Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu para contar essa história, se eu escrevo um livro de ciência política, é um saco. Se eu escrevo um livro de política, é um troço chato para ler. O que eu fiz? Eu criei um thriller de hackers contra políticos num cenário brasileiro, que depois até esses hackers se envolvem também numa luta contra traficantes. E essa história toda embalada, contando essa aventura de alguns jovens nessa luta, que na verdade eu estou contando a história do Brasil. Não a história do Brasil desde 1500, não é isso. Eu estou contando os bastidores da política brasileira, como que as coisas acontecem no submundo da política. Por isso que o livro se chama Submundo. Eu estou falando dali dos bastidores, né? Aquilo que a gente não vê. Uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção é que quando a gente estuda história, você repara que a história ela é uma espécie de lente de aumento do que aconteceu. Porque no momento em que as coisas estão acontecendo, a gente acaba percebendo muito pouco, sabendo muito pouco. É tudo muito fagulhas, né? Fagulhas dos fatos. Passa 50 anos, né? A história traz documentos, fontes, coisas que vão sendo descobertas e vai se compondo, né? Um cenário maior do todo, e aquilo acaba explicando muito melhor, né, o que está acontecendo. Ou seja, o que está realmente acontecendo no Brasil hoje não é o que a gente está vendo na televisão, não é o que a gente está vendo no noticiário, não é o que a gente está vendo nas lives. As coisas têm camadas a mais que a gente sente isso no corpo, né? A gente que está vendo as notícias, estamos vendo ali o cara do GSI que entrou ali e tal. Aí foi... Isso é só um pedacinho, né? Muito mais está ali por debaixo e a gente fica o tempo inteiro tentando chegar nesse muito mais. É muito difícil, né? Porque eu costumo até dizer que esse cenário político brasileiro, ele é como se fosse uma partida de xadrez jogada do outro lado da rua. Você está do lado de cada rua. Você não vê o tabuleiro, tá? E você só consegue muito mal de longe ver uma peça ou outra que sai do tabuleiro que você está do outro lado da rua. No meio da rua tem um negócio chamado imprensa, que também está enxergando mal, mas ele está na metade do caminho entre você e essa partida de xadrez. Então você fica lá do outro lado da rua, escutando muito do que a imprensa está falando, que também é um cego no meio do caminho, e o que está acontecendo naquele tabuleiro, a gente não tem a mais mínima ideia. A gente vê as peças saindo, a imprensa olha as peças caindo, peças entrando e começa a derivar os temas, os assuntos. Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Tal. Eu acho que tentaram fazer isso, mas eles não estão vendo o jogo do tabuleiro. E a gente está lá longe. E é interessante, Laudelino, que você conseguiu no livro, que é um livro de ficção, né? Colocar o narcotráfico, conseguiu colocar a corrupção do próprio meio político, né? Conseguiu colocar emoção, porque é um thriller, colocou a Polícia Federal. Então, eu queria aconselhar, dizer essa dica para vocês, né? Submundo Hacker, vale a pena, você consegue comprar na Amazon, você pode também, inclusive o Laudelino agora tem até um jeito de mandar aqui para os Estados Unidos também. E eu vou, vários amigos meus, quando vão ao Brasil, eu sempre peço para trazer, mas o Laudelino consegue mandar para a gente. Depois eu vou colocar também na descrição aqui embaixo, eu vou ver se eu coloco para vocês o site que vocês podem comprar. Mas é só colocar Submundo Hacker no Google que você vai encontrar os montes. Mas antes de passar para outro assunto, eu estou vendo um pôster lá no fundo ali do seu quarto, que eu tenho até a foto. Eu queria só falar assim, muito rapidamente desse projeto. Por que eu queria falar? Porque ele fala de um cara que mora aqui na Flórida, não é isso? Exato. Fala para a gente rapidinho sobre esse projeto em quadrinhos. Eu tenho até uma foto, vou pedir para colocar aqui, enquanto a gente conversa aqui. Explica esse projeto. Como é isso? História em quadrinho para falar sobre a história do Brasil sendo feito por um brasileiro que mora na Flórida. Como é que é essa história? Explica para a gente aí. Vamos lá. Como eu sou historiador, né, e eu gosto muito de contar história, vocês já perceberam, né? Eu estou com uma história engatilhada aqui para falar de Taiwan assim que eu puder. Assim a gente vai chegar lá. Como eu gosto muito de história, acompanho muita história, leio muito, né? Vocês estão vendo aqui do meu lado, né? Tem uma pilha de livros aqui, ó.
enorme ali atrás, é porque eu acordo 5 da manhã e leio um capítulo de cada um todo dia, dá para ler uns 20 livros aí a cada 2 meses. Então, você vai juntando um imaginário sobre as coisas na sua cabeça, principalmente da história do Brasil, e quando você vai dar uma olhada nos livros de história, eles são muito mal contados. As histórias são muito... As partes boas, interessantes, tudo é arrancado fora. Você acha tudo muito espalhado. Então, o Brasil ele tem uma história virtuosa, ele tem heróis, ele tem um monte de vultos assim memoráveis que seriam maravilhosos para a nossa juventude conhecer. Então, quando você junta esse conhecimento, você junta esse sentimento, você fala, eu preciso recontar a história do Brasil Império, formação do Brasil, que é muito importante, né? O pessoal acha que o Brasil surgiu do nada. A gente é enorme por sorte. Né? Igual quando você olha na rua um cara 2 metros de altura, puro músculo, você fala, nossa, que sorte, ele nasceu forte, né? Puxa vida, hein? Que azar que eu dei. Não, o cara tem há anos de academia, então o cara passa com a faixa preta ali, os lutadores de jiu-jitsu, você fala, pô, que sorte, né? O cara é faixa preta. E não sabe que ali tem toda uma construção. No Brasil não é diferente, o Brasil tem uma construção enorme. Muita gente sacrificou bens, famílias, liberdade e a honra para que a gente pudesse hoje chamar essa pátria de nossa. E quem são essas pessoas? Desconhecidos, o pessoal jogou fora. Não, a gente tem que resgatar. Então, esse quadrinho surgiu dessa ideia e logo assim no começo do projeto, quem se juntou com a gente, adorou a história, foi o Joy Bennett. O Joy Bennett, ele é o melhor desenhista do mundo. Ele não gosta se tu falar e falou, não, eu tenho minhas referências, tem fulano, ciclano, beltrano. Aí eu boto assim lado a lado, eu falo, pô, Joe, o teu tá melhor aqui, ó. O teu tá bem melhor do que esse cara. Não, mas esse cara é um gênio. Não, beleza, tal, mas, pô, o seu tá bacana aqui. Superou o mestre. Não, jamais. É um cara muito humilde, né, gente boa. E o Joy Bennett é um brasileiro. Né? Foi até uma surpresa na primeira reunião que a gente ia fazer, né? Eu falei, pô, vou preparar aqui o meu inglês enferrujado para eu gastar com o Joy Bennett. E quando chega lá, o cara brasileiro, mora na região norte do Brasil, né? Gerson, ele não está na Flórida, ele está trabalhando para algumas editoras da Flórida, mas ele está no Brasil. Então, ele está ali na região norte e ele entrou de cabeça no projeto. Né? Você vê que esse pôster que nós fizemos do Dom Pedro foi só um teste, uma prova de conceito, né, para a gente ver cor. Porque nesse pôster, o Joy Bennett teve a audácia de falar que ele não sabia desenhar cavalo. Aí saiu esse cavalo perfeito ali do pôster, ali atrás, e ele falou que estava horrível. Tal. Depois ele explicou o negócio de proporções, coisa de desenhista, né? Coisa de. É igual o cara que é da culinária, o cozinheiro, ele te dá uma comida, você prova assim, fala que ó, que maravilha, que ele escorre pela boca, bom demais, o cara, está horrível. Vou fazer um outro prato. Não, tá excelente. É a mesma coisa, né? Então, tivemos a sorte de ter o melhor desenhista do mundo. Por que o melhor? Porque ele foi, durante muitos anos, o desenhista oficial do Hulk. No planeta, era o cara. Então, você pega as revistas que ele fez, são referências, né? Então, ele tem vários prêmios internacionais, aquelas Comic Con lá nos Estados Unidos. Aí, onde você está, nos Estados Unidos, ele participou de vários. E o cara juntou o projeto e ele vai desenhar a história de Dom Pedro I. E com alegria, porque ele fala, é um dos melhores projetos que eu já fiz na minha vida, porque eu estou contando a história, um pedaço da história do meu país, que eu tanto amo, porque eu não aguentava mais fazer tanto boneco verde pulando para lá e para cá. É diferente, né? Quando você faz alguma coisa que dá um sentido de propósito. Então, esse é o resumo do projeto. Tá sem áudio. Daqui a pouco o Gerson volta aí. Eu vou tomar conta do podcast se tu não voltar ao áudio, hein? Ainda tô, pelo menos eu não tô te ouvindo. Aí a audiência, comente aí. Ó, a Del Loli perguntou se é o escritor amigo do Mota. Sou eu mesmo, tá? Tô vendo aqui os comentários enquanto o Gerson não volta. Aí, pô, tá bem comentado aqui, hein? Tô gostando de ver. Isso aí, Hugo Arquette, a marca da tirania é a ilegalidade, Aristóteles e Platão. Os caras mudam a ordem vigente para as coisas do momento ali e tal. E já que o Gerson ainda não voltou,
Aqui, comentário da Neisa Souza. Eu adoro o Gerson e o Laudelino é top. Pô, obrigado. Obrigado mesmo. Então, pô, o pessoal é bem participativo aqui. Voltarei mais vezes, mas já que o Gerson ainda não voltou, enquanto ele não volta, eu tomei conta aqui do canal da TV Flórida, eu vou contar, enquanto isso, a história que eu queria contar rapidinha de Taiwan, que é um negócio muito interessante que eu descobri. Eu sou roteirista da Bárbara do Teatro Alizé, e esses dias eu entreguei um roteiro que ela vai fazer uma gravação de um documentário sobre a China, né? Então, uma coisa interessante sobre a China é o seguinte: a última dinastia da China, a China sempre foi um monte de dinastias, né? A gente vê aqueles filmes lá de Kung Fu. Alô? Ok. O Gerson voltou, tô ouvindo, mas agora eu vou terminar a história de Taiwan. Se você me permitir, eu termino Termina aí. Então, a China, a gente vê naquele filme de Kung Fu, né? Aquele monte de lutador para lá e para cá. Aquilo era uma dinastia lá, sempre foi uma sequência de dinastias. Quando chegou ali por volta de 1911, a última dinastia caiu, a dinastia Qing, né? Em 1912 surgiu a República da China, né? Foi estabelecida lá, o Sun Yat-sen era o primeiro presidente da China, beleza, tal. O que aconteceu logo a seguir? A China deu um azar danado porque veio a Primeira Guerra Mundial. A China acabou tendo que se envolver no conflito, ela ficou do lado dos aliados, fortalecendo ali a luta, enviando trabalhadores, recursos, insumos para ajudar na guerra, basicamente commodities, né? No entanto, o Japão aproveitou esse enfraquecimento ali da China por causa da guerra no mundo, o mundo desatento, ele acabou ocupando parte da China, né? E essa foi a terceira vez, já teve a Inglaterra já tinha invadido, até a França participou, era a terceira vez que a China tinha sido invadida por uma nação estrangeira. Eles carregam isso como uma humilhação histórica, tá? A China não perdoa. O Japão já pediu perdão várias vezes. Então, em 1919, ocorreu um movimento dentro da China, chamado 4 de Maio, que foi um levante estudantil lá em Pequim, exigindo reforma política e social. Tá bom, saiu a dinastia, entrou a república agora, mas tá ruim, tem um monte de corrupção, o negócio não tá indo para frente, vamos ter que fazer uma reforma no sistema político aí, para ver se isso melhora, né? E já naquela época, os movimentos do Partido Comunista dentro da China, porque surgiu o movimento nacionalista liderado lá pelo Chiang Kai-shek, né? E o PCC era muito pequeno ainda na época, então o Chiang Kai-shek passou por cima. Tem até algumas denúncias de que matou um monte de gente e tal. Bom, aí veio, em 1937, veio a Segunda Guerra contra o Japão, e as forças japonesas, mais uma vez, aproveitando essa luta ali interna da China e tal, invadiram de novo a China a partir da base deles na Manchúria. Essa guerra da Segunda Guerra do Japão foi marcada por um monte de atrocidade. As forças japonesas mataram um monte de civil, prisioneiro de guerra, estupro em massa, experimento médico em humano, uso de arma química e uso de arma biológica. Eles fizeram bombardeio de varíola na China. O Japão já pediu desculpa várias vezes e a China fica quieta, né? Então, chegou a Segunda Guerra Mundial. Olha a sequência de coisas que não deixava a China ficar de pé, né? Chegou a Segunda Guerra Mundial, as forças chinesas lutaram ali bravamente contra os japoneses de novo invadindo lá a China e tal, e eles acabaram mais uma vez enfraquecidos por essa divisão política interna. Eles não tinham arma moderna, não tinha treinamento adequado. Todo mundo que passou, estudou um pouco de história, viu que a parte de armamento, a Alemanha evoluiu rapidamente, a Inglaterra, todo mundo, Estados Unidos, Japão, todo mundo deu um salto em armamento, né? A França nem tanto que eles tomaram fumo ali na linha Maginot, fizeram guerra de trincheira. A Alemanha praticamente tomou a França pelo telefone, né? Foi uma vergonha lá, terrível. Bom, a China teve ajuda de aliados, Segunda Guerra e tal, e o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial para os aliados, todo mundo sabe, né? Teve as bombas lá de Hiroshima e Nagasaki, e com aquela derrota do Japão, ao mesmo tempo, acabou, ele também estava lutando com a China, que começou até antes, 1937, acabou, beleza. Aí o que aconteceu? Olha que coisa interessante. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou uma guerra civil na China, porque o PCC estava muito mais forte, o Partido Comunista Chinês, tá? Eles lutaram ali com o regime de Chiang Kai-shek até 1949. 49, a República da China, que foi fundada depois da queda da dinastia, ela caiu e surgiu esse PCC que a gente conhece hoje da China, né? E essa guerra civil chinesa foi um dos conflitos mais sangrentos da história. A estimativa é que tenham morrido cerca de 20 milhões de pessoas só na guerra civil chinesa, tá? Aí o que aconteceu, que é o de interessante, que é o final da história.
todas essas forças nacionalistas que participavam do governo do Chiang Kai-shek, eles migraram para a ilha de Taiwan e estabeleceram uma espécie de governo ali exilado em Taiwan, né? E lá em Taiwan, o Chiang Kai-shek continuou a governar como presidente até mais ou menos em 75, que ele morreu, porque na China tinha surgido a era já de Mao. Então, o resumo da história é o seguinte: você vê hoje o PCC dizendo Taiwan é nossa. Só que você, quando encontra o taiwanês e você vai conversar com ele de perto, ele fala o seguinte: nós somos a China original. Nós somos a China que derrubou as dinastias e fundamos a república. O PCC é um intrujão que entrou aí no meio do caminho e sequestrou o país. Então a China fala, Taiwan é nossa, e o taiwanês fala, nós somos a China original. Esse é um ponto de vista que eu nunca vi ninguém na imprensa falando, que é o que pensa o taiwanês ali a nível histórico, né? E agradecer ao Gerson aí que deu a oportunidade de contar essa pequena historinha. Já está tudo ok, Gerson? Se o Gerson não voltar, eu tomo conta aqui do canal. Agora tô. Voltou. Obrigado, Gustavo. Gustavo elogiou ali, obrigado. Agora tô. Eu perdi a minha conexão aqui, mas eu tô no ar. Segundo a TV Flórida aqui, eu tô no ar. Então eu vou continuar falando com você aqui. Mas basicamente, quando você falou desse assunto remetendo ao Império, até a própria história da China, eu acabei lembrando do assunto que eu queria fechar a nossa live hoje, que foi a fala do Ricardo Gomes lá em Porto Alegre, né? Eu até fiz um Twitter que eu escrevi assim: o corajoso Ricardo Gomes mexeu com os brios de muitos brasileiros ao lembrar da Carta Magna inglesa de 1215 e da Declaração de Independência aqui dos Estados Unidos, denunciando a tirania que se instala hoje no país por intermédio do Supremo Tribunal Federal. Ele fez uma declaração extremamente corajosa, historiou o que vem acontecendo, essa escalada, né, de arbitrariedades, e que conduziu o nosso país a esse momento em que nós temos 1.400 praticamente brasileiros indiciados por perseguição política, talvez dentro desse grupo, talvez não, com certeza as imagens mostram. Nós temos infiltrados ali, black blocs, temos antifas, temos, como já se percebeu, várias imagens, pessoas que aparentemente foram infiltrados até pelo próprio GSI, possivelmente, nós vamos descobrir agora com as investigações, porque se o GSI tomou essa atitude de abrir, de tirar a guarda, nós temos imagens, inclusive, de uma viatura da própria segurança da Polícia Legislativa propositalmente se jogando ali no lago, e nós temos também imagens da própria Polícia Legislativa convidando os manifestantes a entrar. Então, nós temos muitas coisas estranhas acontecendo nesse momento, e o Ricardo ele foi de muita coragem quando ele se posicionou ali. Eu sei que você ouviu também, nós já conversamos nas redes sociais sobre isso, Laudelino, mas eu queria fechar a nossa live hoje deixando com você as últimas palavras. Eu vou me despedir da nossa audiência aqui da TV Flórida, a nossa audiência no Brasil também. Inclusive, eu recebi mensagens da Inglaterra. Nós temos pessoas de várias partes do mundo assistindo a TV Flórida. E hoje, nós, inclusive, eu estou bastante contente aqui com o Otávio, porque a própria Oeste autorizou também o Otávio a colocar na grade de programação da TV Flórida também os cortes da revista Oeste. Então, hoje a TV Flórida é o principal canal conservador que nós temos aqui nos Estados Unidos, na internet, faz o streaming e também tem várias televisões espalhadas. É um projeto sensacional, Laudelino, porque ele tem televisões de supermercados brasileiros, padarias, barbearias e um monte de locais onde a comunidade brasileira frequenta, e você assiste a programação também da TV Flórida, além de, obviamente, poder assistir pelo computador, pela sua televisão, também utilizando os recursos que a gente tem de internet hoje em dia. Então, eu me despeço da nossa audiência e vou pedir que você se despeça deixando uma mensagem para o nosso pessoal. A nossa audiência, não só no Brasil, como aqui fora do Brasil, particularmente em relação a essas palavras do Ricardo Gomes.
Com você. Beleza. Eu conheci o Ricardo Gomes na plataforma do Brasil Paralelo, que ele dá uma aula na plataforma, e é uma senhora aula, sobre as origens do Estado, em 4 capítulos. Ele fala sobre o surgimento do Estado na Inglaterra, depois ele vai para os Estados Unidos, ele vai depois para a França, depois ele fala do Brasil. Só que o interessante é que ele mostra que quando ele fala da Inglaterra, e tem um pouco disso na palestra que ele deu lá no evento, Fora da Liberdade, né? Ele fala que desde 1215, né, quando João Sem Terra lá não obedeceu, o Acordo dos Barões, o pau roncou e assinaram a Carta Magna, você vê que o direito inglês, que foi a base para o americano, até a base depois de várias coisas nossas também, ele surgiu a partir de muita luta, ou seja, toda vez que o soberano perdia poder, nascia um direito. Aí ele perdia, mas nascia outro direito. Então, e para nascer cada um desses direitos foi muito sangue, muito suor, muita batalha. Então, essa coisa do britânico ali lutando. Quando eles atravessaram o Atlântico e fundaram os Estados Unidos, e começou o embate entre Inglaterra e Estados Unidos, quando você olha bem de perto a luta americana, era uma luta para que os americanos permanecessem com os direitos ingleses. Ou seja, quando eles estavam lutando lá por representação, eles estavam lutando sobre a maneira como o rei tratava os americanos, né, com as prisões, com as mortes, eles estavam defendendo os conceitos que estavam na Magna Carta, ou seja, a luta americana era uma luta pelo direito inglês. Depois ele entra pela Revolução Francesa, aí mostra, você vem de 2 aulas falando de altíssimo nível de direito, de lutas, de conquista, direito natural e tal. Aí quando ele entra pela Revolução Francesa, tu vê aquele desastre completo. E depois emenda no Brasil, que é um caso diferente, né? Porque não deixa de ser um desastre quando ele vai mostrando todas as nossas constituições, o que deu de errado em cada uma, as oligarquias, esses vícios do Brasil. E foi numa dessas aulas com o Ricardo Gomes que ele cita os artigos federalistas, né? E que no Brasil a última publicação tinha sido nos anos 70. Eu guardei aquilo comigo, aí passaram meses e meses, eu fui dar uma palestra de história, aí citei algumas coisas, comentei dos artigos federalistas, aí o dono da editora Faro me entrou em contato, a editora Faro, que é a mesma editora do meu livro, falou assim, me fala um pouco mais desses artigos federalistas aí. Aí eu expliquei e tal. Aí ele falou, cara, vamos publicar no Brasil, vou arrumar um tradutor, pegou os direitos e tal. Tá aqui, ó. Os artigos federalistas disponíveis hoje em qualquer livraria do Brasil surgiu a partir de uma palestra do Ricardo Gomes, esse do Fórum da Liberdade, tá? E de uma réplica que eu fiz de uma aula de história também, e que o dono de uma editora escutou e surgiu um livro, né? Então é muito legal você ver essa corrente positiva, né? E ele hoje é vice-prefeito, né, de Porto Alegre. Ele é vice-prefeito de Poa. Vice-prefeito de Poa. Obrigado, Laudelino. Olha, manda um abraço, pessoal, ó, Submundo. Tá aqui, ó, Submundo Hacker. E o livro infantil, o livro da sorte, livro para nossas crianças, o livro virtuoso também. As minhas netas têm. Eu comprei e mandei para as netas no Brasil e aqui dos Estados Unidos. Faz adulto chorar. Gente, olha, muito obrigado, Laudelino. Uma vez mais, obrigado à TV Flórida, ao Otávio e à nossa audiência pelo prestígio de vocês. E toda quarta-feira, às 15 horas, nós estamos aqui na TV Flórida, no Live das 15. Teremos sempre convidados especiais. Hoje o Laudelino estreou, né, essa nossa sessão de convidados especiais que a gente vai tentar manter, sempre trazendo pessoas interessantes para bater um papo, para a gente conversar sobre assuntos que a gente possa fazer essa tangência entre o interesse da comunidade brasileira fora do Brasil e a comunidade que está dentro do Brasil, mas que gosta desses assuntos de relações internacionais, do que acontece aqui no exterior. Laudelino, uma vez mais, obrigado. Quem quiser apoiar o projeto, Quem quiser apoiar o projeto do quadrinho do Dom Pedro, ele está no Apoia-se, apoia-se.se/Dom Pedro. Você pode apoiar, comprar lá o seu quadrinho, apoiar o projeto, tá? Eu esqueci de falar, tá? O pessoal quiser apoiar o projeto do quadrinho, apoia-se.se/Dom Pedro. Tá ótimo. Uma vez mais, obrigado a você que ficou conosco até agora, a TV Flórida
E se Deus quiser, quarta-feira que vem, estamos de novo aqui na Live das 15.